Evangelho escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho escreveu Lucas, capítulo de número 5. Versículo de número 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. E o versículo de número 12 diz assim: E aconteceu que, quando ele estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, quando viu a Jesus, prostrou-se com o seu rosto em terra, e rogava-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E instantaneamente a lepra desapareceu dele. Amém. Você crê nessa palavra, irmão? Feche os teus olhos então, recline a tua fronte. Eterno Deus, Pai que está nos céus, nós chegamos na tua presença nessa hora, Senhor, em que queremos crer junto com os teus filhos e com as tuas filhas, que nessa noite, Senhor, tu podes, Senhor, porque tu és poderoso. Nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus desígnios podem ser impedidos, Pai. E eu quero te glorificar nessa noite, Jesus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua presença. Senhor, hoje é um culto de fé, Senhor, e nós queremos pedir que a fé seja gerada no nosso coração, Senhor. Que a fé tenha, Senhor, de ser despertada, incendiada, Senhor, através das santas letras, através das escrituras sagradas. Rogamos, Senhor, a tua bênção em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Podeis assentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu gostaria de nessa noite compartilhar com você uma reflexão desse texto. Atitudes importantes que um homem que era desprezado, um homem que não podia ter contato com as pessoas. A lepra era uma enfermidade muito terrível no tempo de Jesus. Os registros históricos dela já vêm desde o Antigo Testamento, como uma enfermidade altamente contagiosa. Além de ser uma enfermidade altamente contagiosa, diferente, né, parece dos nossos tempos, né? Altamente contagiosa, ela também, diferentemente da pandemia na qual nós estamos vivendo, ela não matava instantaneamente ou rapidamente as pessoas. As pessoas, elas morriam devagar, e a sua carne, ela ia putrificando em vida. Era uma situação muito terrível. Então as pessoas não podiam conviver juntas. As pessoas que tinham lepras, elas eram retiradas do convívio social. Muitas dessas pessoas, por exemplo, durante a história da igreja, por exemplo, conviviam e viviam os leprosos em cavernas. Eles eram retirados e muitas vezes seus familiares não conviviam, não podiam conviver com eles, levando para eles alimentos e deixavam ali à beira da entrada daquelas cavernas. Você tenta imaginar não só o fato de elas estarem vivendo um tempo de enfermidade terrível, e pior das coisas, irmãos, com o destino certo. Qual era o destino? Elas iriam morrer por causa da lepra. Elas viriam ao óbito, não havia cura para a lepra. Apesar de você encontrar no livro de Levíticos, capítulo 14, um rito, que é o rito pelo qual o leproso, quando se achava curado, ele devia praticá-lo diante do sacerdote. São poucos os casos na Bíblia que você vai ver de cura de lepra, até que Jesus veio. São poucos os casos, por exemplo, Jesus jantou na casa de um homem que foi curado de lepra, mas não foi curado por Jesus. Não há registro de cura dele por Jesus, mas a Bíblia o chama de Simão o leproso. Por quê? Porque ele foi curado da lepra.
Então você tenta imaginar qual era o sentimento que passava na mente, no coração dessas pessoas, de terem uma enfermidade mortal no seu corpo, de estarem retiradas do convívio dos seus familiares, parentes, da sua prática religiosa de todos os dias, do convívio com as pessoas que amam. Ou seja, elas não sofriam só de uma enfermidade biológica no seu corpo, mas sofriam de uma enfermidade espiritual, sofriam de uma enfermidade emocional. Tudo isso num sentimento de isolamento. E o que a Bíblia nos fala a respeito disso, queridos? Que do tempo de Jesus não era diferente. Jesus está aqui como um pregador. Você sabe que o sentimento de Jesus, quando você retira isso dos versículos de Marcos, você vê que Marcos apresenta Jesus com o sentimento de literalmente um evangelista e pregador. O evangelista Marcos apresenta Jesus como um salvador, um curador, um libertador de cativos e oprimidos. Eu não sei qual é a ocasião, porque nenhum ato de coragem ou fé é despertado senão através de conhecimento. Por isso que Jesus, narrado por João, vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. É um sentimento que aflora das nossas vidas, num despertar de fé, através de conhecer. E a Bíblia diz que a fé só vem pelo conhecer, através do ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 10. Nada é despertado dentro de nós sem conhecer. Então o que leva um homem a romper o isolamento, e eu não estou dizendo aqui que você, quem sabe, está com Covid na sua casa, deva fazer isso, mas aqui na Bíblia apresenta exatamente um homem dessa forma, que rompe tudo que você imagina, conceitos sociais, porque ele não podia ter contato social, ele não podia conversar com as pessoas, porque todo aquele que porventura tivesse contato com o leproso, também se tornava um impuro, também era colocado de lado, era isolado, até que sim ou não se manifestasse nele a lepra. O que leva um homem a romper com todas essas proibições? E eu aqui quero deixar bem claro, eu não estou pregando desobediência civil, mas eu estou pegando um exemplo de um homem de fé, que sai, quem sabe, de dentro de uma caverna, e vem e se lança aos pés de Jesus, e se lança e se prostra aos pés do Senhor. Um homem que rompa com todas as barreiras do seu tempo. Eu tento imaginar, queridos, porque o leproso, se você pegar os livros de história, você vai ver que o leproso, ele andava na rua com bandagens. Há um filme muito maravilhoso, eu sou fã de alguns filmes históricos, dentre eles Cruzada. E você vai ver que no filme Cruzada, o rei de Jerusalém é leproso. E quais são as indumentárias que o rei de Jerusalém, chamado Jerusalém, um dos mais belos filmes que eu já vi de história, ele era um homem leproso, e o que ele tinha que usar? Ele usava uma máscara, ele usava bandagens, para cobrir o seu corpo, porque o seu corpo estava putrificado. Eu tento imaginar esse homem quando sai dessa situação, e vai ao encontro de Jesus, para se lançar aos seus pés. O que leva um homem desse a tomar uma decisão? Com certeza, é um ato de fé. Ele deve ter ouvido algo impactante da parte de Jesus. Eu não sei, irmãos, o que este homem, que é mais, você já notou? Eu gosto muito de pregar sobre anônimos da Bíblia. Eu gosto muito dos anônimos, até eu já li um livro chamado Os Anônimos da Bíblia. Personagens desconhecidos das Sagradas Escrituras. Esse é mais um dos anônimos que a Bíblia não dá um nome a ele, apenas o chama de leproso.
porque a obra que Deus faz na vida dele é maior do que o próprio nome dele. E eu não sei o que esse homem ouviu da parte de Jesus, que gerou uma explosão de fé, que o levou a romper todos os meios, toda a situação na qual ele convivia, para ir se jogar aos pés de Jesus. Eu tenho certeza que aquilo que ele ouviu de Jesus gerou uma convicção. O que é convicção? Uma certeza. Você pode buscar tudo e todos, irmãos. Você pode buscar tudo e todos e os seus favores, mas se você não tiver convicção, nada eles poderão fazer por você. Nada será o resultado da sua busca. O que leva um homem desse a romper tudo e com todos para se prostrar aos pés de Jesus? Primeira coisa, a convicção que valia a pena. Ele tinha certeza que ele ia voltar com o seu milagre. Ele tinha convicção que a sua história seria modificada. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que ele ouviu a pregação de Jesus. A segunda, ele deu um passo em direção a Jesus. O que você faz, irmãos? Nós temos duas opções numa situação como esta: ou nós nos acomodamos, ou nós nos refreamos e ficamos inertes, ou nós nos levantamos, na esperança, na convicção de que serei transformado. Muitas vezes o problema bate na sua porta, muitas vezes a circunstância bate à sua porta, e você fica inerte. É colocado sobre você determinações e você fica inerte. Quantos de nós hoje não estamos com o sentimento de que não dá para fazer nada? Será que é só eu que já tive esse sentimento? Irmão, sempre existe algo que se possa fazer. Sempre dá para fazer algo. Esse leproso, ele ouviu, esse leproso tomou uma decisão: eu vou me levantar, eu vou romper com tudo e com todos. Você tenta imaginar comigo, irmãos, parece fácil, né? Mas ele estava vestido, irmãos, de bandagens, de ataduras, de panos. Aquilo, irmãos, já era a identificação social que ele era um leproso. E havia uma obrigação no livro de Levítico, que por onde passasse um leproso, Ezequiel, todo mundo tinha que gritar: leproso, leproso, leproso. Para quê? Para que quando as pessoas ouvissem isso, elas saíssem, não tivessem contato. Irmãos, eu tento imaginar o que aquele homem ouviu até chegar aos pés de Jesus. Quantas será que foram as afrontas, os escárnios, as palavras vexatórias? Por quê, pastor? Porque também o leproso era considerado como uma pessoa maldita, como uma pessoa que, no contexto social, você sabe o que é a palavra senso comum? É uma ideia comum gerada entre uma comunidade. Ou seja, uma ideia que as pessoas que convivem entre si geram. Então, o senso comum, isso não é bíblico, irmãos. Deus nunca falou que um leproso era uma pessoa maldita. Mas a sociedade dizia: ele é pecador, por isso Deus colocou lepra nele. Não lembra a história de alguém para você? Na Bíblia? Em que os próprios amigos disseram: cara, você pecou. Meu irmão, você confessa que Deus vai ter misericórdia de você. O que é que lembra para você? Qual personagem que é lembrado quando isso é falado?
Jó. Jó, e a Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, capítulo 1. Meu Deus! Quem sabe as pessoas dizem, olha aí, é o pecador, Deus tocou lepra nele, porque ele é miserável. E as pessoas se afastavam. Você tem duas opções, irmão. Ou você continua ouvindo as vozes que dizem para você, pare. As vozes que dizem, não vai dar certo. As vozes que dizem para você, não tem solução. Ou você vai correndo para se prostrar aos pés de Jesus. E enfrenta, e levanta, e vai, em nome de Jesus. Pastor, o senhor está pregando uma mensagem triunfalista? Não, eu estou pregando uma mensagem de fé. Porque se o leproso dependesse de triunfalismo para chegar aos pés de Jesus, irmãos, ele continuaria na caverna até hoje. Quem está entendendo, diga amém. E quando ele tem essa atitude, diz aqui, irmãos, que ele se lança. Se lançar, irmãos, é confiar. Se lançar, irmãos, é acreditar. Irmãos, tem uma coisa na minha vida que eu acho que eu nunca faria na minha vida. Talvez você já tenha visto alguns vídeos na internet. Aqueles saltos de bungee jump. Alguém já viu? Camarada lá naquela ponte a não sei quantos mil metros de altura. Eu meio que exagerei agora, mas tudo bem, né? A alguns metros de altura. E o camarada, irmão, se lança com um cabo, que é um cabo que se estende como se fosse um elástico. E ele fica pulando que nem uma pipoca num precipício. Por que ele faz aquilo? Porque ele, não eu, acredita, tem confiança, ele se lança acreditando na segurança do cabo que o está segurando. Você conseguiu entender a analogia que o pastor fez aqui, irmão? Se lançar aos pés de Jesus é se lançar pela fé, mesmo que não vendo o resultado pelos olhos carnais, mas acreditando pelos olhos espirituais. Enquanto todos veem apenas um abismo sem saída, você está enxergando a luz de Jesus brilhando no final do túnel, e você crê que Jesus vai mudar a circunstância. Aleluia! Se lançar quer dizer se desprender de amarras, se desprender de tudo que está segurando e impedindo. Se lançar quer dizer confiar plenamente no resultado final, mesmo que você não enxergue. E quando ele faz isso, ele adora a Cristo. Irmãos, adorar é reconhecer soberania. Quando aquele leproso, ele se lança aos pés de Cristo, ele está dizendo, eu não posso, eu não tenho forças, eu não tenho poder, eu não consigo mudar a minha situação, mas eu sei que tu podes. Adorar significa reconhecimento de soberania e senhorio. Toda vez que nós invocamos o Senhor e o adoramos, nós estamos reconhecendo que Ele é Senhor da nossa vontade. Por isso, como é que Ele fala com Jesus? Qual é o condicional da frase de interlocução e diálogo com Jesus? Olha no texto, meu irmão, o que é que Ele fala para Jesus? Senhor, se quiseres. Que coisa tremenda. Se quiseres. É um condicionante a. Senhor, se tu desejares, se tu tiveres vontade, se tu puderes, se for do teu agrado. Que coisa tremenda.
Aí você entende o resultado da adoração há pouco prestada, porque lançar-se, dobrar-se, encurvar-se, é adorar, é reverenciar, é reconhecer senhorio, é reconhecer potestade sobre, ou poder sobre. Eu me anulo pela tua vontade, eu me anulo pelo teu querer, eu me anulo pelo teu desejo. Então, se quiseres, Senhor, diz o texto, tu podes me limpar, tu podes me tornar limpo. Irmão, tornar um leproso limpo era um ato espetacular contra a natureza, era anular a ação natural no corpo daquele homem, era reverter o estado físico, biológico daquele homem. Irmãos, quando ele diz, Senhor, se quiseres, tu pode me tornar limpo. A palavra limpo também no texto original quer dizer purificado, santificado. Ou seja, quando ele fala para Jesus, Senhor, tu pode me tornar limpo, ele está dizendo para Jesus, Jesus, tu podes restaurar tudo aquilo que eu perdi a minha vida espiritual, eu perdi a minha vida social, eu perdi a minha vida biológica, a minha saúde biológica, eu perdi a minha vida familiar, eu perdi tudo, Senhor, mas tu pode purificar, ou seja, tu pode trazer isso tudo de volta, tu pode restaurar tudo isso na minha vida, tu pode reconstruir tudo isso de volta, se tu quiseres. Que coisa tremenda, irmãos. Tu podes fazer isso comigo. Irmãos, eu creio nesse Jesus que as Escrituras me apresentam, que quando nós condicionamos a nossa vontade à vontade dEle, quando nós nos rendemos à nossa vontade, à vontade dEle, irmãos, vai ser espetacular, vai ser tremendo o que Deus vai fazer, vai ser poderoso. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que Jesus faz para que o Pai seja glorificado nele mesmo. Tudo que Jesus diz em João, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que acontece, irmãos? O que Jesus faz? Jesus quebra protocolos. Jesus faz o que ninguém jamais faria. Eu já vi muitas explicações teológicas a respeito desse texto, mas eu prefiro continuar com a essencialidade do texto e com a natureza do próprio texto. Por quê, pastor? Porque Jesus não tem que se preocupar com ser contaminado, porque aquele que é puro jamais é contaminado. E Jesus quebra o protocolo, Jesus quebra a essência do rito de purificação. O que Jesus faz, pastor? Ele estende a mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu, que maravilha, a sua mão para mim. Jesus vai lá e estende a mão, irmãos. Toca naquele, irmãos, ninguém na sociedade tocaria num leproso. Era o desprezado da sociedade, era o indigno de estar em convivência com as pessoas. Mas Jesus vai e faz o quê? Não, eu te toco.
eu vou te trazer para dentro. Você está do lado de fora. Você está do lado de fora da casa do Pai. Você está de fora do lado da mesa. Você não pode sentar à mesa. Você está do lado de fora da família. Não, agora eu vou estender a minha mão e eu vou te trazer para dentro de casa. Eu vou te trazer para a mesa. Eu vou te trazer para a comunhão. Eu vou te oh, glória a Deus. Eu vou te trazer para dentro da família. Aleluia. Jesus estende a mão, diz o versículo aqui, irmãos. Oh, glória a Deus. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Irmãos, eu tento imaginar o alvoroço das pessoas que estavam com Jesus. Não havia muitas pessoas nesse acontecimento, porque Jesus também era cauteloso para algumas coisas. Mas os discípulos que estavam com ele, eu tento imaginar, irmãos. Vou até exagerar aqui, vou fazer aqui o que a gente chama na literatura de uma hipérbole, uma linguagem exagerada. Irmãos, quem sabe, né, a orelha já estava aqui só com um pedaço. Quem sabe o nariz, irmãos, quem viu o filme A Cruzada, né, o rei de Jerusalém, irmãos, ele só tinha um buraco aqui na fossa nasal, ele não tinha mais nariz, a sua boca era um buraco aqui do lado. Eu tento imaginar, irmãos, aquele leproso que tinha ali, oh meu Deus, as misérias do seu corpo escondido por bandagens, e agora a sua carne começa a ser restaurada, a sua pele começa a ser restaurada, oh aleluias, os seus membros começam a ser restaurados, e aquilo que estava escondido, aquilo que não podia mais vir à luz, começa agora a ser destapado, começa a ser retirado. Ei, irmão, aquilo que está escondendo as coisas na sua vida, para que não venha a luz, para que não venha o sol, Deus vai restaurar, Deus vai purificar, Deus vai curar, Deus vai trazer a luz. Aleluias! Eu creio nessa palavra, porque não é o pastor que quer, é quando um coração chega e se prostra, se rende e diz: Jesus, se tu quiseres, Jesus, se tu desejares, aleluias. E eu creio que Jesus pode fazer isso com você hoje aqui na igreja. Eu creio que Jesus pode fazer isso com você aí na sua casa nessa noite. Aonde quer que você esteja, Jesus pode. E eu quero, irmãos, dizer para você, quem sabe não é hoje o dia que Jesus libera uma palavra sobre a sua vida. Eu quero. Há um versículo que eu amo muito de Davi, que ele diz: um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Quero convidar você a ficar em pé. Nós estamos encerrando. Eu não sei qual é o favor que você precisa da parte de Deus, porque hoje é um culto de fé. Hoje não é o culto da doutrina, hoje não é o culto da família. Hoje é um culto de fé, é um culto de você crer que Deus ainda faz milagre. Hoje é um culto que você tem que crer que Deus ainda, como a irmã aqui, acho que foi a irmã Evinha, testemunhou ontem, 40 dias uma pessoa na UTI, foi você, irmã Evinha? 40 dias no hospital, na UTI com Covid, sem já esperança de sair do hospital com vida. Jesus foi lá e arrancou. Meu Deus. Porque eu creio que Jesus, irmãos, quando você ora, Jesus, Ele responde. Então Jesus pode fazer isso com você nessa noite. Por isso que eu quero que você feche os teus olhos nessa noite. E se você precisa, não é do favor do pastor, porque o pastor não pode fazer nada por você, irmão. Eu posso aqui junto unir a minha fé com a sua fé. Eu posso unir o meu coração com o seu coração. Eu posso unir a minha oração com a sua oração. E nós levantarmos, porque aí sim eu concordo com isso. Que dois concordarem aqui na terra, é concordado no céu. Eu vou concordar com a sua oração. Agora quem pode fazer algo é Jesus.
Quem pode mudar a circunstância é Jesus. Quem pode salvar é Jesus. Quem pode restaurar é Jesus. Quem pode mudar o coração do homem é Jesus. Aleluias. Então, seja qual for a tua necessidade, irmão, põe a mão sobre o seu coração. O que é que você vai pedir para Deus, coloque agora nessa oração. Enquanto nós clamamos aqui, você intercede daí dizendo: Senhor, eu preciso do teu favor nessa área. Eu preciso, Senhor, da tua intervenção nesse negócio. Eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Eu preciso que tu abra essa porta que o mundo não quer abrir, Senhor. O mundo quer me trancar dessa caverna. O mundo quer me tirar de lado. Mas, Senhor, tu pode abrir essa porta para mim. Senhor, eu creio que tu podes curar essa enfermidade no meu corpo, no corpo do meu familiar. Senhor, eu creio que tu podes mudar as circunstâncias da minha casa. Senhor, eu sei que tu podes libertar do vício. Eu creio que, Senhor, tu podes libertar a minha família, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu pode transformar o meu coração. Senhor, eu sei que tu podes transformar o coração do meu familiar. É assim, irmãos, vamos chegar à presença de Jesus. Senhor nosso Deus, aleluias. Senhor nosso Deus, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui: nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor. Senhor, quantas vezes o inimigo tem lutado, Senhor. Quantas vezes o inimigo tem dito que ele não tem valor. Quantas vezes o inimigo tem dito, Senhor, que ele não presta. Quantas vezes o inimigo tem dito, Senhor, que ele não merece estar com a família, estar em sociedade. Quantas vezes o inimigo tem se levantado, Senhor, como no caso do leproso, afastando de tudo e de todos. Mas Jesus, tu podes restaurar nessa noite. Tu pode tornar essa pessoa aceitável, principalmente, primeiramente, diante de ti, Senhor. Então muda essa história, Jesus. Muda essa história. Muda essa vida, Senhor. E faz algo tremendo. Faz algo especial na vida dele. Faz algo especial na vida dela. Ah, Senhor, vai limpando nessa noite. Vai purificando nessa noite. Vai tornando aceitável nessa noite. Vai fazendo uma grande obra nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te glorificamos e abençoamos também todos os nossos irmãos, amigos que estão em sua casa, que estão nos assistindo, Senhor, pelos meios virtuais. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, supre a sua necessidade. Supre, Senhor, o desejo do seu coração, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja adorado, para que o teu nome seja, Senhor, invocado, Senhor. Porque cremos, Senhor, que se tu desejares, cremos, Senhor, se tu quiseres, tu podes liberar, Senhor, uma palavra e tudo acontece na vida dos teus filhos. Tu podes liberar uma palavra e a história é mudada, modificada, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós entregamos a tua palavra aqui nessa noite, Jesus. E que essa palavra possa produzir fé no coração do teu filho. Que essa palavra possa produzir esperança no coração do teu filho. E, Senhor, ao voltar para casa, Senhor, ele seja guardado, abençoado, protegido. Senhor, livra os teus filhos desta pandemia. Protege os teus filhos durante, Senhor, esta pandemia. Libera uma palavra sobre eles, Pai. Senhor, a tua igreja, o teu povo, aqueles que estão em sua casa, Senhor, aqueles que estão nos assistindo nessa noite, liberamos profeticamente também sobre eles uma palavra, Senhor, da tua parte. E, Senhor, cremos que operando tu, Senhor, quem impedirá, Senhor?
que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus.